Eu vou ler aqui na minha versão, que você pode acompanhar ali, é só um pouquinho diferente. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Versos 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Olha para o teu irmão e fala assim, ó, Deus está treinando a tua fé. Pode se assentar glorificando a Deus. Amém? Antes de eu começar, não posso deixar de pedir para você que está nos assistindo, possa se inscrever no nosso canal, deixa um like aí, compartilha essa palavra, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, que Deus abençoe a tua vida, amém? Amados, eu queria falar, o tema desta mensagem é treinamento da nossa fé. Eu não sei se você entende, talvez eu pergunte aqui para você, quem está passando por dificuldade, levante a mão só para mim saber um pouquinho, até que tem pouca gente, quem está passando por dificuldade, melhorou agora, né? Mas amados, eu creio que esta palavra, assim como ela veio como uma flecha no meu coração, eu creio que Deus há de falar com você, porque Ele tem preocupação quando nós estamos passando por lutas. É como um pai que vê um filho passando por dificuldade e ele não consegue ficar quieto. E eu creio, amados, que Deus está muitas das vezes nos permitindo passar por certos momentos para que a nossa fé amadureça. Para que eu e você venhamos a ficar maduros na fé. Por isso que a palavra de Deus vai dizer no versículo 4, né, que a perseverança deve ter ação completa. Não pode ser pela metade, porque senão a gente vai ficar como meninos. A gente vai andar para lá e para cá e todo vento que soprar a gente vai acabar recebendo. Por quê, irmãos? Então, pastor, que Deus permite a gente passar por dificuldade? Porque Deus te ama. Como assim? Se Deus me ama e me permite passar por dificuldade? Porque a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Então, se nós estamos passando por alguma provação, estamos sendo treinados, é porque Deus quer que a gente cresça e amadureça. E aí, irmãos, muitas das vezes nós não entendemos que essa situação é para a provação da nossa fé. Por quê, pastor? O versículo 2, eu acabei de falar do 4, mas olha o versículo 2 que fala: meus irmãos, tende por motivo, deixa a tua Bíblia aberta, por favor. Meus irmãos, tende motivo de toda a alegria, o passar por várias provações. Como que pode um Deus usar aqui Tiago para falar conosco? Vocês têm que passar por alegria ainda dando glória, risada. Como que pode? Parece meio contraditório, mas é isso que Deus quer. Porque, irmãos, adorar a Deus quando as coisas vão bem é muito fácil. Estar na casa de Deus quando as coisas vão bem é muito fácil. Mas eu quero ver você adorar a Deus quando o negócio está estreito, quando as coisas não acontecem, quando a porta não se abre, quando aquela pessoa não se converte. É aí que Deus nos prova. Concordam comigo? Então, amados, o que Tiago está querendo dizer aqui, e Jesus está querendo dizer assim: ei, se animem, sejam alegres. Isso não é para matar vocês, é para vocês amadurecer, é para vocês entenderem que eu quero que vocês passem para o próximo nível. E aí ele fala assim, tende por motivo de toda alegria. O que ele está querendo dizer? Nos encorajando, irmãos, a se alegrar por tudo, porque a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É só as coisas boas que cooperam para o nosso bem? Todas as coisas, e principalmente as lutas nos levam mais para perto de Deus. As provas nos faz mais se achegar para Deus. Eu não sei vocês, mas eu faço as minhas melhores orações, mais sinceras, quando o negócio está estreito. Porque às vezes quando as coisas estão boas, a gente nem ajoelha, a gente senta e ora. Mas quando o negócio está estreito, você põe a cara no pó. Você não só ajoelha, mas você põe o rosto realmente no chão. E às vezes é Deus permitindo para a gente crescer, irmãos. Então, irmãos, que nós possamos entender isso. Eu quero ler alguns versículos rapidinho para que você entenda. Romanos 5,3 vai dizer assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança.
Olha só o que Paulo está dizendo. E ele diz ainda em 1 Pedro 1,6: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. As provações realmente é para nos colocar no lugar que merecemos. Porque muitas das vezes quando as coisas estão bem, nós somos meio soberbos com Deus. Eu estou falando porque Deus está batendo aqui primeiro, tá, irmão? Para quem sabe o que nós estamos passando, Deus bate aqui primeiro. E aí, irmãos, nós vamos entender e ainda vai dizer, Mateus 5,11: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Mas regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Ei, talvez você está querendo receber alguma coisa na terra, mas o melhor recompensa, o melhor que nós podemos receber de Deus é no céu, é na glória, é lá na presença de Deus, irmãos. Então as provas têm que nos achegar a olhar para o céu, irmãos. Por último, Lucas 6,22 vai dizer assim, ó: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem de sua companhia, e vos injuriarem, e olha só, e rejeitarem o vosso nome, como indigno, por causa do Filho de Deus. E ainda diz: regozijai-vos, alegrai-vos, naquele dia, e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais e os profetas. Você vai olhar para a Bíblia que se todos aqueles que estão na galeria da fé olhassem e quisessem receber recompensa dos homens, elogio dos homens, eles não estariam lá, porque a maior recompensa que eles receberam foi de Deus. Quando nós chegarmos lá, irmão, nós vamos ver Abraão, nós vamos ver Sara, nós vamos ver todos eles, e aí nós vamos entender. Vocês querem chegar lá junto comigo, né? Em nome de Jesus, por favor. Então, irmãos, as provações têm o objetivo de nos fazer amadurecer. E ele diz ainda: meus irmãos, ele não está falando assim, ó, vocês que são estranhos, tem de motivo de passar toda a alegria. Ele está falando meus. Então quer dizer que é pessoal, é para o povo de Deus, não é para o povo lá de fora. Vocês vão passar por lutas sim, mas essas lutas é para vocês entenderem que vocês precisam se achegar mais a Deus. E é tão interessante que o texto diz assim: passar por uma provação. Está dizendo por quantas? Várias provações. Estreito, né? A gente conserta, vamos ver, o casamento está meio estreito. Aí a gente vai lá e consegue conversar e resolve. Aí daqui a pouco as finanças estreitas, aí a gente resolve. Daqui a pouco a enfermidade bate a nossa porta, aí a gente resolve. Daqui a pouco o inimigo toca na vida dos nossos filhos. E você vê que não é uma provação, são várias provações. Aprenda isso. Porque sabe o que a gente ouviu algumas vezes? Eu vou ir para a igreja, eu vou aceitar Jesus, daqui para frente não terá mais choro e nem ranger de dentes. Aonde que está isso no Evangelho? O Senhor mesmo falou: se vocês viverem em meu nome, vocês serão perseguidos. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo, irmãos. Então uma palavra é: tem de bom ânimo. Pastor, está difícil, está estreito o negócio lá em casa. Tem de bom ânimo. Meu casamento está perto de um tris. Tem de bom ânimo. Irmãos, nós vamos entender que ninguém recebeu a garantia que teria uma vida tranquila e sem problemas. Alguém aqui, quando recebeu Jesus, recebeu isso, essa palavra, essa revelação de Deus? Ninguém. Nem a palavra de Deus fala isso. Então, amados, todos sim passam ou irão passar por algum problema. Irmãos, nós vamos entender que homem nenhum na face da terra encontrou a pílula, a solução para não passar por dificuldades nessa terra. Todos nós, enquanto estivermos aqui, passaremos por lutas, por provações. É bíblico. Porque, irmãos, já percebeu o homem quando está com as coisas muito bem? Ele não respeita nem as pessoas ao seu redor. Imagine Deus. Por isso que Deus nos coloca no nosso lugar. Então, irmãos, você não pode escapar das lutas, das dificuldades, das provações. Talvez você fale aqui para mim essa noite: pastor, mas eu tenho orado 3 vezes no dia, como Daniel.
Eu tenho jejuado como os judeus fazem 3 vezes por semana. Eu leio a Bíblia. Irmão, isso não te dá garantia que você não vai passar por luta, por prova. Pelo contrário, isso vai te levar para o mais profundo com Deus. Vai te levar para mais provas. Mas aí o mais interessante que vem depois é as recompensas. Quanto mais perto de Deus, mais bênção de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais livramento. Quanto mais perto, mais revelação de Deus. Quanto mais prova, quanto maior é a tua luta, maior é a tua bênção. E às vezes, irmãos, Deus permite sim. E não só permite, às vezes Deus coloca você dentro de uma prova. Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer que o Espírito levou Jesus para onde? Ao deserto. Não foi Satanás que levou Jesus para o deserto. O Espírito levou Jesus para o deserto. E lá ele foi tentado. Se Jesus, o Filho de Deus, passou por luta, você acha que eu e você, meros mortais, estamos livres disso? Nunca, irmãos. Então, amados, o que eu aprendo aqui? Que nós devemos ficar felizes sim. E não é fácil, irmãos. Porque esses dias eu só tenho chorado. Mas eu creio que todo choro dura uma noite. Talvez não seja a minha noite, mas eu creio que a alegria vem pela manhã. Porque, irmãos, a provação, ela produz perseverança. Ela não só produz, mas ela desenvolve o nosso caráter. Eu não sei vocês, às vezes quando eu estou começando a ficar meio relaxado com Deus, Deus permite algumas coisas na minha vida. Ou é só eu aqui, que às vezes quando eu estou meio sem orar, sem ler a Bíblia e passo por isso, não é isso? E aí, irmãos, o que eu aprendo? Que Deus está por trás de toda provação. Eu não estou falando de tentação, porque quem tenta é Satanás, mas provação é Deus. Porque prova é para nos fazer ser aprovado. Então tem uma grande diferença entre tentação e provação. A provação vai te levar mais para perto de Deus. A tentação vai te levar mais para perto de Satanás. Preste atenção nisso. Por isso que ele tentou Jesus, tentou muitos outros. E aí, amados, nós precisamos entender que ele nos dá exatamente o que precisamos. Eu tenho questionado muito algumas coisas. Ou é só eu que questiono algumas lutas que eu estou passando? É isso, minha irmã? Por que eu estou passando por isso? Por que acontece isso? Por que está acontecendo isso, aquilo? Aí Deus me disse o seguinte, irmãos. Você só está tendo o que você merece para esse momento. Você só está tendo o que eu tenho para você, porque isso não é para te matar. Mas você precisa passar por isso, e é nesse momento, para que você amadureça. Deus está falando com alguém aqui esta noite? Amém? Então, irmãos, olha só, o versículo 1 Pedro 6 e 7 vai dizer assim, ó, nisso, irmãos, exultais, embora no presente por breve tempo, mas sejais conquistados por várias provações. Eu li. Mas agora Provérbios vai dizer assim, ó, como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Eu vou repetir para que você entenda. Como o crisol que prova a prata é o forno que prova o ouro. E aí o homem é provado pelos louvores que recebe. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Irmãos, ninguém vai dar uma Ferrari para Maitê. Ou tem alguém aqui que está sem juízo? Não estou falando de brinquedo não, estou falando de verdade. Alguém vai dar? Porque ela não está apta. Então nós só recebemos de Deus aquilo que nós vamos passando a ser aptos. E muitas das vezes nós queremos o profundo, as bênçãos, mas nós ainda não entramos na intimidade com Deus. E aí, irmãos, ainda vou ler Tiago 2,17. Por que eu falei isso? Assim também a vossa fé, se não tiver obras, por si só ela é. Então, irmãos, que adianta eu falar que eu tenho fé e quando eu passo por prova, por luta, a minha fé não é posta em prática? De que adiantou eu falar que tem fé? Então, irmãos, a fé não serve só para pedir as coisas. A fé serve para a gente permanecer firme na presença de Deus. Porque sabe o que a gente acha? A ligação nossa da fé é assim: eu vou pedir uma casa amanhã, eu vou pedir uma porta aberta amanhã. Mas não, a fé é para nos manter na presença de Deus. E aí nós aprendemos errado, porque achamos que fé é aquilo que vai trazer as bênçãos de Deus, mas fé é aquilo que não vai nos levar para perto de Deus. E aí, irmãos, a perseverança, ela é uma qualidade na tua vida. Pode ver, irmãos, que
É admirável homens que são perseverantes, mulheres que são perseverantes, que não desistem. Sabe, que não jogam a toalha, estão lá passando pela prova e dando glória a Deus. E aí o ímpio chega, mas por que você ainda está na presença de Deus? Por que você ainda vai para os cultos? E aí você fica quieto, mas por que você ainda adora a Deus? Jó, por que você ainda continua adorando a Deus se Deus já tirou o teu carro? Se Deus já tirou a tua família? Se Deus já tirou os teus bois? Se Deus já tirou os teus filhos? E aí Jó fala assim, eu não adoro a Deus por aquilo que Ele me dá, mas eu adoro a Deus por aquilo que Ele é. E é isso, irmãos, nós precisamos mostrar para o diabo e para os ímpios que ainda não acreditam no Senhor, nós estamos aqui esta noite, não é porque queremos receber algo, é por aquilo que Deus é nas nossas vidas. Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Se está chovendo eu adoro, se não está eu adoro. Se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, continua sendo Deus. Você tem que saber, irmãos, sempre que Deus responde, Ele responde de acordo com a tua fé. Não sei se os irmãos já falaram assim, Senhor, me dá paciência. O que Deus te dá? Problemas. Senhor, me dá sabedoria. Como que você vai adquirir sabedoria se não tiver um problema mais difícil? Por isso que não peça força, por favor. Senão aí você vai querer bater em alguém. Né, irmãos? Então, irmãos, a gente tem que saber o que pede para Deus. Porque às vezes nós estamos em certas situações porque nós pedimos isso para Deus. E ainda eu continuo, capítulo 12 de Hebreus, verso 2 diz assim. E aqui que eu quero destacar, irmãos. Irmãos, talvez você como eu está passando por alguma dificuldade aqui esta noite, alguma luta. Mas eu quero que você grave esse versículo na tua mente. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está sentado aonde hoje? À destra de Deus. Irmãos, toda vez que vier as provas, as lutas, não olhe para as lutas nem para as provas. Não olhe para as pessoas, olhe para o autor e consumador da tua fé. Algumas pessoas falam assim que quando a gente está com o olhar para cima, a gente tropeça. Depende aonde a gente está olhando. Se você estiver olhando para Jesus, você não vai tropeçar. Agora, se o teu olhar for para cima de soberba, aí tu prepara que vem uns tombos por aí. A gente tem que ser humilde, irmãos. Sabe, muitas das vezes, nós não saímos de provas, nós só passamos por provas, porque às vezes não reconhecemos as nossas limitações. Não reconhecemos quem Deus é. Não reconhecemos, cadê os que são filhos? Não reconhecem os seus pais. Está entendendo, irmãos? E aí que o negócio estreita para o nosso lado. Já estou quase acabando. Aí o versículo 4 vai dizer, ora, a perseverança deve ter ação, voltando para Tiago, tá? A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Em nada deficientes. Irmãos, uma coisa que eu aprendo, sabe o que a gente quer? Eu não sei se vocês já fizeram isso. Você está passando por uma prova e a gente quer acelerar o processo, para que ela acabe rápido. Não é isso? Vamos supor, eu estou fazendo um curso, eu quero que ele acabe rápido. Mas se ele acabar rápido, é como um bolo que você vai pôr no forno, e se você tirar antes, o que vai acontecer? Ele vai estar cru. Até o miojo, que é 3 minutos, se você tirar antes, o que vai acontecer com ele? Vai estar cru. Então, irmão, sabe qual é o problema? Nós queremos acelerar a perseverança. Nós queremos acelerar o processo. E aí as coisas estreitam. E aí quando vem dobrado. Sabe por quê, irmãos? O que eu aprendo? A perseverança, ela precisa de tempo. Sabe? Vamos supor que nós temos aqui um paciente que quebrou a sua perna. E esse paciente está com a perna trincada, foi lá, fez todo o procedimento, está de gesso. E as orientações são para que ele não coloque o pé no chão.
Se ele seguir isso, no tempo que o médico falou, vai cicatrizar, os ossos vão colar e vai voltar ao normal, não é isso? Mas se no meio da caminhada ele colocar o pé no chão, o que vai acontecer com ele? Vai trincar de novo, e aí ele vai voltar, e o processo vai ser mais... Será que Deus está falando com alguém aqui esta noite? Para você não voltar atrás, para você não retroceder e não sofrer dobrado. Será que Deus está falando contigo aqui esta noite? Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes nós que causamos o trinco dos nossos ossos. Deus está lá como um médico, ó, faz assim, segue a minha palavra, obedece, seja obediente. E aí sabe o que a gente faz? Eu não quero. Deu risada, né, meu? O negócio é estreito, irmão. Irmão, 2 Coríntios 12, 8 e 9 diz assim: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriareis nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmãos, o que eu aprendo aqui? Paulo pediu 3 vezes: Senhor, irmãos, eu não sei vocês, a noção que vocês têm de quem é Paulo, mas Paulo é o maior implantador de igrejas. Depois de Jesus, Paulo foi quem mais pregou o evangelho. Paulo foi quem mais ajudou almas a se render aos pés do Senhor. Paulo foi um homem que aonde passava tinha uma semente, e essa semente brotava. Então eu quero que você entenda que diante de Deus, perto de nós não somos nada perto de Paulo. E este homem que era um grande homem de Deus, que glorificava a Deus dando coisas ruins, estando em fartura, estando com fome, estando preso, estando livre, este homem de Deus, sabe que Deus se alegra, ele pede para o Senhor assim: Senhor, afasta de mim este cálice. Ele não pediu uma vez, ele pediu. E sabe qual é a resposta do Senhor para ele? Ei, eu não vou tirar esse espinho, você vai continuar passando por essa prova, porque a minha graça te basta. Por que, pastor, a minha graça te basta? Porque o que o Senhor está querendo dizer para ele é: se eu tirar o espinho, você vai sair da minha vontade. Se eu tirar a prova, você vai ficar arrogante. Então é melhor que você esteja fraco, e a minha graça te basta. Está entendendo, irmãos? E aí que está o problema, irmãos. Nós pedimos 3 vezes e o Senhor diz o quê? Não. E nós, como os filhos mimados, o que a gente continua? Deixa, mãe, deixa, pai, dá, vai. Está entendendo? E aí, irmãos, uma coisa que eu aprendo nos seus irmãos, quando a gente está ensinando os nossos filhos, a gente fez muito isso com os nossos filhos, ainda está fazendo. A gente orienta: não faz isso, não faz isso. Chega um momento, o que a gente faz, irmã? De tanto ele insistir: você quer fazer? Faz, põe o dedinho lá, na tomada. A gente às vezes tem que permitir, não é isso? E o que acontece? Vai dar ruim. E é isso, irmão, às vezes de tanto a gente encher o saco, de tanto a gente ficar pedindo para Deus, Deus está querendo te livrar de algo lá na frente, a gente fica: me dá, Deus, eita Deus, me dá, Deus, me dá, Deus. Aí Deus: você quer? Toma, tá aí. Segura então a bucha, resolve sozinho. E o que acontece conosco? Aí a gente volta chorando para o Senhor: não, agora você precisa você mesmo consertar. E é isso, irmãos, eu não sei vocês, mas eu creio que aqui tem pais, mães, e ninguém quer o mal dos seus filhos. O próprio Senhor disse: se vocês que ruins sabei dar boas coisas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai Celeste que está no céu. Sabe o que ele estava querendo dizer? Se vocês, irmãos, que às vezes confundem, em vez de dar um pão, está entendendo? Dar uma pedra, em vez de dar um peixe, dar uma serpente, imagine o papai do céu. Então às vezes a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Amém? E aí eu finalizo aqui, irmãos, que você possa, sabe, não interferir nos planos de Deus. Esses dias Deus tem me colocado numa casinha, sabe, assim meio que, fica quietinho aí, eu vou fazer algumas coisas e você vai sofrer as consequências. Só que aí o Senhor fala assim: persevere até completar a perseverança, porque depois de completar, você não vai ser em nada deficiente. E aí, irmãos, assim como Deus, Ele permite
que uma planta frutífera complete o seu período de crescimento e de frutos, é isso que Deus está fazendo comigo e com você, amém? Talvez você não entenda agora tudo isso que você está passando, assim como eu. Não sou aqui, irmão, hipócrita, falar para você que eu entendo tudo que está acontecendo comigo. Mas eu creio que se a gente deixar o fruto ficar verde, o seu processo e amadurecer no tempo certo, alguém vai usufruir desse fruto para a glória de Deus. Se coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. Quando o Senhor, Ele fala assim, nada deficientes, Ele está querendo dizer para que vocês sejam perfeitos. Mas não é perfeito sem pecado, irmãos. Não é perfeito que você não vai errar mais, para que você seja íntegro, íntegra. Para que aonde você depois dessa prova chegar, à presença de Deus, possa glorificar o nome do Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos a palavra perfeitos é um sinônimo da palavra maduro, íntegro. Eu não sei vocês, eu tenho passado dias difíceis. Do dia 31 para cá tem sido dias de confrontamento. E Deus tem usado as pessoas. Mas eu creio, irmãos, que no final dessa guerra, dessa batalha, eu vou sair vitorioso e o Senhor será glorificado. E eu creio que esta igreja, no final de tudo isso, pode sair com alguns curativos, pode sair com algumas feridas, mas no final nós vamos sair maduros para a glória de Deus. Feche os teus olhos, por favor. Se você tem passado dias difíceis, você que também está em casa, nós queremos orar por você agora, porque eu creio que a luta ela vem para todos, o deserto vem para todos, as dificuldades vêm para todos. E eu creio que assim como Deus falou ao meu coração, eu creio que Ele deve ter falado ao teu coração esta noite. Põe a mão no teu coração agora e rasga o teu coração para Deus. Sabe, tudo aquilo que está, sabe, ainda que precisa ser resolvido, para que o Espírito Santo possa fazer morada verdadeiramente, sabe, Ele possa preencher todos os cantos do teu coração, da tua vida. Comece a rasgar o coração para Deus, na sua intimidade com Deus, sabe? Fale aquilo que você precisa falar para Deus, confesse aquilo que você precisa confessar. Se está sendo pesado, fale para Ele, porque é para Ele que você tem que falar, Ele que vai te dar escape para essa provação, porque Ele não permite você carregar fardo maior que você possa suportar. Em todas as provações, Ele te dá saída, Ele te dá escape. E essa noite, esta palavra é um escape para você permanecer firme, para que a provação da tua fé glorifique o nome dEle. E você no final vai glorificar Deus. Talvez saia alguns arranhões, alguns machucados, algumas feridas, mas é para você lembrar que o Senhor esteve contigo até no meio dessas lutas, dessas provas. Deus está equipando você para algo melhor, algo maior. Deus está preparando e forjando o teu caráter para que seja parecido com o de Cristo. Pai, no nome de Jesus eu te entrego primeiro a minha vida, Deus, ao qual eu creio que o Senhor falou comigo esta noite, Deus, que essas lutas são somente para provar a minha fé, para provar, Pai amado, aquilo que eu declaro para o Senhor. Então eu te peço assim, não só para mim, mas para todos os irmãos aqui que reconheceram essa palavra para eles. Pai amado, fortaleça cada um deles. Pai amado, revista com o teu Espírito Santo, revista, Pai amado, com o pensamento dos altos céus, que todas as vezes que as provas se levantarem, as lutas os levante, eles possam continuar olhando para o autor e consumador da fé. Pai amado, obrigado, Senhor, porque essas lutas também nos fazem enxergar quem nós somos e quem o Senhor é. Nos coloca na posição que nós devemos ficar, que é de joelhos diante de Ti, que é prostrados, que é humildes, mas fazendo a Tua vontade. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Receba, Pai amado, as nossas vidas e nos ajude a colocar em prática essa palavra, em nome de Jesus. Em nome. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Agradecer
Você que está aí nos assistindo, que se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, dá um joinha, compartilha, comenta e manda para mais pessoas em nome de Jesus. Pode se assentar.